pessoal, tudo bom? Passei um tempo para poder organizar tudo isso aqui e eu acho que agora vai dar certo. Acho que o som melhorou e tudo mais. Vocês sabem do meu perfeccionismo e que eu gosto de fazer as coisas bem certinha. Então já fazem 2 semanas, duas semanas que eu tento organizar essa atividade aqui, mas vamos fazer as coisas direito. Já que agora eu sou youtuber, né? Tem que ter vinheta. Bom, então preparei o cenário, preparei tudo e organizei o material para que a gente tenha uma aula aqui, ó. Beleza. Então eu vou passar um slidezinho para vocês, para a gente acompanhar. A gente vai discutir sobre ele um pouquinho e depois vai ter uma atividade. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje do que são esses danados desses algoritmos. Então o termo pode ser entendido como uma sequência de raciocínio, instruções ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos sejam finitos, isso é importante, tem que ter um fim, senão não teria um objetivo. Então, os passos finitos operados sistematicamente. O que seria sistematicamente? Passo a passo, um após o outro. Bom, vamos para o exemplo mais clássico do que é um algoritmo. São exemplos de algoritmo: receitas culinárias, manuais de instruções, funções matemáticas, né? Matemática tem que seguir uma lógica, eu não posso fazer uma operação primeiro, eu não posso somar antes de multiplicar porque dá errado, então eu tenho que ter uma sequência lógica. E páginas na web também são exemplos de algoritmo. Então, veja só o exemplo do bolo. Se eu seguir o passo a passo da receita, eu vou ter um belo bolo. Se alguma coisa eu fizer errado, nós teremos, ó, esse bolo aqui. Então, importante. Algoritmo, uma sequência de passos que tenha lógica, que tenha sentido. Então, um algoritmo, portanto, conta com uma entrada, né, algo para começar ou algo que deseja tratar, e uma saída. Então são os inputs e as outputs, as saídas. Vamos para o exemplo do algoritmo de troca de lâmpada. Se minha lâmpada parou de funcionar, o que é que danado pode ser? Então, primeiro teste é a minha entrada. A lâmpada não funciona. Então eu vou seguir uma sequência lógica e vou fazer um teste para saber o que foi que aconteceu. Então, a lâmpada está plugada? Se não, plugue a lâmpada. Pode ser esse o problema dela não ter acendido. Se sim, vamos para o próximo teste. O bulbo queimou? Se sim, troca só o bulbo. Se não, compra uma lâmpada nova. Então eu tenho uma sequência lógica de passos para tratar uma lâmpada queimada. Então, um algoritmo se justifica no resultado que ele almeja alcançar. Nesse caso, qual é o resultado que eu almejo alcançar? Testar a lâmpada ou saber se ela está queimada ou se ela está funcionando. Então, logo, deve ter um objetivo específico, né? A gente tem um objetivo aqui. Uma sequência de instruções simples pode se tornar mais complexa conforme a necessidade de considerar outras situações. Ao longo que a gente vai caminhando, que a gente vai evoluindo, nossos algoritmos vão ficando cada vez mais complexos, né? Vamos para alguns exemplos. Então, dessa forma, o algoritmo vai crescendo e ficando complexo para englobar todos os cenários possíveis. Quando um programa de computador trava, o meu travou, voltamos. Dessa forma, um algoritmo vai crescendo e ficando mais complexo para englobar todos os cenários possíveis. Então, é possível que o nosso algoritmo vá crescendo e vá ficando cada vez mais complexo. Então, exemplo, quando um programa de computador trava, por exemplo, é porque ele está recebendo informações que não foi programado para processar, ou seja, não foram considerados todos os cenários. Em resumo, o que seria? Qual seria ou qual é o melhor programa de computador? Qual é o melhor programa de celular? Aquele bem construído, aquele que alguém elaborou testando todas as possibilidades possíveis, ou seja, testando para saber que ele não vai dar erro. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Se você está fazendo um bolo e pula alguma etapa, por exemplo, a de inserir a farinha, no final você não terá mais um bolo, não é assim? Como aquele bolo que falhou que a gente viu. Eu trouxe o exemplo aqui do algoritmo de Kalman, né? Ou filtro de Kalman. Um algoritmo que eu já utilizei
E a gente vai tentar entendê-lo um pouquinho agora. Bom, ele tem uma etapa inicial, né? E dois estágios, que é a predição, ou seja, prever o que pode acontecer, e a correção, que é corrigir possíveis falhas. Então, os dados entram aqui, ele prediz o que poderá acontecer, as falhas que podem acontecer, corrige, pega essa correção, prediz de novo, corrige e fica nesse loop para tentar achar a melhor solução. Vamos para um exemplo aqui. Ó. A NASA deseja lançar um foguete da Terra com destino à Lua. O ideal era que o quê? A aeronave saia em linha reta e chegue à Lua, chegue no local ideal. Né? Só que diversas coisas podem acontecer para que esse trânsito dê falhas. Por exemplo, um vento na aeronave, a estrutura tremer um pouco, a aeronave no caminho ser atingida por algum obstáculo, pássaros. Então, o ideal seria seguir em linha reta, ou seja, essa linha verde aqui, ó, sem interferências. Só que o que é que vai acontecer? Vai ocorrer diversas falhas. Essa linha em azul aqui, ó. Diversas falhas irão acontecer, que é essa linha aqui em azul, né? O que é que o filtro de Kalman faz? Ele pega esses erros e tenta tratá-los, ou seja, ele tenta corrigi-los para diminuir o efeito do erro. Então ele transformaria todos esses erros nessa linha vermelha aqui. Então, o trânsito para a Lua, né, ou seja, o percurso da aeronave não seria em linha reta, mas a falha, comparando ao que poderia acontecer, seria bem menor do que se deixasse ele ir sem esse filtro. Então, um algoritmo é uma sequência de passos que faz o tratamento do erro e corrige eles. O algoritmo de Kalman, no caso. Então, pessoas bem-sucedidas na sociedade atualmente vivem um algoritmo, ou seja, eles organizam seu dia para que ele possa ser o mais lógico possível. Bom, então diversas empresas utilizam algoritmos no seu dia a dia. A gente tem como exemplo Google, Facebook, Spotify, Instagram, o próprio Tinder utiliza para filtrar as pessoas que a gente vai se relacionar ou encontrar pessoas interessantes para a gente se relacionar de acordo com os nossos padrões, né? Vamos para alguns exemplos de alguns algoritmos. Bom, primeiro, buscas no Google, né? Corresponde as buscas no Google nos Estados Unidos a 66%. Ou seja, isso quer dizer que 66% dos americanos, né, ou do comércio, todo mundo vai lá no Google pensando em procurar alguma coisa. E o algoritmo do Google encontra exatamente o que a gente procura. É um exemplo. Timeline do Facebook. A gente vê, ou o conteúdo que a gente vê lá no Facebook, nada mais é do que um filtro do que interessa a você mesmo. Ou seja, de acordo com o que você pesquisa, de acordo com as pessoas que você se relaciona, de acordo com o que você gosta, esse algoritmo só mostra o que você quer ver. Ou ele entende que só deveria mostrar o que você quer ver. Ou seja, lembra que discutimos aula passada sobre como eles manipulam a nossa o que a gente escolhe ou nossas decisões? Pois bem, o algoritmo do Facebook é um exemplo. Sites de paquera ou sites de namoro, eles filtram ou eles entendem que você tem algum perfil para alguma pessoa, sei lá, eu gosto de pessoas loiras. Então, ele vai exibir mais pessoas loiras do que morenas na sua rede social. Isso é bem interessante. Eles filtram e tentam mostrar a gente só o que a gente quer ver. Ah, se eu gosto de futebol, por exemplo, a tendência é que só apareça coisas relacionadas ao futebol na minha timeline. Detecção de face. Quem nunca foi marcado por engano em uma foto no Facebook, por exemplo, né? Isso está cada vez mais difícil de acontecer. Por quê? Porque os algoritmos estão cada vez melhores. Hoje nós já temos detecção de face para abrir portas, para desbloquear celulares, para marcações nas redes sociais, enfim. Você também irá gostar de. Quando nós pesquisamos por um determinado jogo na internet, simplesmente as plataformas de venda sugerem algo relacionados.
Como esses algoritmos funcionam? Eles entendem que a pessoa que jogou determinado jogo também pesquisou por outro jogo. Então, se você pesquisou por outro jogo, se uma pessoa foi atrás do jogo GTA, por exemplo, e depois foi também atrás do jogo Call of Duty, e você procurou GTA, ele vai sugerir, as pessoas que saem do GTA vão para jogo tal também. Então, por que você não gostaria de ver esse também? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Google AdWords, o que é que seria? Quando a gente pesquisa no Google, né, nas plataformas de venda, ele sugere já os locais de venda de produtos, ou seja, ele já imagina que você quer comprar. Então ele vai mostrar por preço as principais plataformas. E é aqui nessa forma que o Google ganha suas fortunas. Dino, tô deixando aí um exemplo na descrição do vídeo. Não sei porque sempre quis dizer isso, né? Mas tudo bem. Um videozinho sobre o Dino. O que é? Algoritmo construído para ganhar no Dino ou para jogar o Dino sozinho. Vê só, o Dino é um padrão, né? Ele só pula quando vê um obstáculo ou abaixa quando vê determinado obstáculo. Então, por que não programá-lo para ganhar determinado jogo sozinho? Isso é possível. Algoritmo. Agora é a vez de vocês, hein? Tô deixando aqui um site, também vai estar na descrição do vídeo, que é um joguinho e eu pretendo que vocês façam, tá? Nada mais é do que testar uns algoritmos. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, ao clicar no joguinho, você vai ser direcionado para essa aba e o jogo vai começar. Então, hora da festa. Pegue as cenouras no caminho usando blocos de código. Que blocos são esses? Então tá aqui, ó. Só para testar. Para me fazer pular para frente, coloque a setinha verde na barra. Então, ó, coloquei a setinha, dei play e ele pulou para frente. Simples, é um algoritmo. Então, se eu tenho aqui, ó, dois quadradinhos e duas cenouras para pular, o que é que eu tenho que fazer? Setinha para frente, duas vezes. Simples, né? Vamos lá. Próxima etapa. Agora, ó, complicando. Eu posso virar para a direita. Então, beleza. Então eu quero que ele vá para frente, vire, ó, retornou para frente. Então, frente para frente, direita, beleza. Próxima etapa. Agora eu posso usar a opção de loop, que é o quê? Repetir comandos. Note só, ó, as repetições aplicam o mesmo código várias vezes. Encaixe o bloco de repetição no bloco verde. Então, vamos lá. Note que eu tenho para frente, vira, para frente, vira. Ou seja, uma instrução repetida. Então, para frente, vira e repete. Opa, quantas vezes? Para frente, vira, para frente, vira, para frente, vira, para frente, vira. Vira. Quatro vezes. Beleza. Boa sorte. Tchau.